Meus queridos irmãos da Assembleia de Deus Manaim, a paz do Senhor para todos. É com muita alegria que nós nos reportamos aos amados irmãos para que uma vez mais estejamos desenvolvendo o trabalho que foi designado a ser feito durante o mês de março, que é o estudo que trata sobre a ética cristã e a ética pastoral. Lamentavelmente, devido a todos os problemas que nós estamos vivendo, com relação não somente à nossa igreja, ao afastamento físico, mas também com relação a todo o Distrito Federal, nós não podemos estar, como sempre fazemos, estar dando um abraço fraterno, cordial, apertado, como muitas vezes eu faço com o irmão Flaviano, com o irmão Aguinaldo, e que a irmã Miran fica com medo de eu fazer o mesmo com ela, mas o cavalheiro que eu sou não poderia fazer isso. Simplesmente pego a sua mão e cumprimento-a com toda a delicadeza possível. Mas nós estamos aqui, neste momento, gravando esta mensagem, vamos gravar o estudo. E graças a Deus que a nossa igreja tem muitos profissionais da área de tecnologia da informática, e o departamento este que está aqui representado pela irmã Carol, pelo irmão Patrick, que estão realizando essa filmagem, estão realizando esse trabalho. A temática para este mês, como já falamos, foi sobre a ética cristã nas relações congregacionais, estudo que já foi trazido nos dias 5 e 12 de março. Também a outra proposta para o mês de março, que está se findando, foi a ética pastoral. Um tema que estaremos apresentando hoje, procurando fazê-lo de forma sucinta, porque o assunto é muito grande, o tema é muito pródigo, tá? E não teríamos condições de falar sobre ele a miúde, porque levaríamos muito tempo e certamente nós estaríamos enfadando os irmãos. Todavia, dentro desse aspecto que está proposto, nós resolvemos tomar alguns tópicos dentro dessa apostila de 24 páginas para que pudéssemos, através desses tópicos, estarmos trazendo alguma instrução, estarmos trazendo alguma orientação para que nós possamos estar efetivamente aprendendo. Quando eu digo nós, eu estou me reportando também a mim, porque agora, neste momento, eu estou repassando para os irmãos, mas inicialmente eu tive que fazer as pesquisas, os estudos necessários, e graças a Deus por isso, porque antes de eu passar para os irmãos, eu fui o primeiro a ser beneficiado com o conhecimento adquirido. Tradicionalmente, a apostila ela é distribuída, o pastor Antônio a imprime anteriormente, a fim de que aqueles que estão participando na sala de aula possam ter esse material nas mãos. Dada a impossibilidade disso ser feito hoje, eu quero dizer que os irmãos que quiserem ter essa apostila em mãos, nós vamos colocar no grupo da Assembleia de Deus Manaim o nosso endereço postal, e os irmãos que quiserem é só me remeter essa solicitação que estaremos enviando para todos aqueles que tiverem interesse nisso. Sendo assim, nós estaremos focando a partir de agora os tópicos que estão constando nesse estudo. Foram 5 itens que foram propostos pela coordenação de ensino, e eu quero dizer para os irmãos que não acrescentei mais nada além daquilo que foi idealizado pelo diretor do curso de ensino. Mas também, por outro lado, não me omiti de tratar ou deixar de tratar todos os tópicos que ele colocou, mesmo que talvez isso venha a causar alguns constrangimentos ou algumas pessoas a ficarem até impressionadas com determinadas coisas que aqui estão. Então nós vamos falar sobre a figura do pastor, sobre o uso do púlpito em proveito próprio, sobre a política e a mensagem do Evangelho, sobre a crítica a outras religiões ou igrejas de púlpito e sobre a censura pública a pessoas. São temas atuais, são temas que têm sido bastante discutidos e são discutíveis porque cada um tem sua própria opinião.
Mas dentro da medida do possível, gostaria que os irmãos entendessem que todo o propósito na transmissão desse ensinamento é simplesmente para que nós possamos cada vez mais crescer e nos fortalecer no conhecimento do Senhor. Então, o primeiro tópico que nós vamos tratar é sobre a figura do pastor. Se você estiver acompanhando essa filmagem ou vai vê-la depois, gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, que nós vamos ler dos versículos 1 a 5, como tema, como base para que estejamos tratando sobre a figura do pastor. Para quem a posteriori vier a receber a apostila, vai ver que eu coloquei nessa apostila uma figura bastante conhecida por todo o meio evangélico. Ainda jovem, a figura que está aqui é a figura do pastor Billy Graham, ainda jovem, porque nós temos diversos elementos, nós temos diversas pessoas, as quais nós poderíamos citar como homens de bem, como servos de Deus, como ganhadores de alma. Mas optei em colocar o pastor Billy Graham, o evangelista Billy Graham, porque é uma pessoa mundialmente conhecida. Então, já que você abriu a sua Bíblia, vamos ler o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidar da igreja de Deus? Analogamente, nós vamos ver também o texto que está em Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9, que diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. É necessário que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não soberbo, nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante. Deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. É muito claro o que está na palavra de Deus com relação à figura do pastor, ou à figura do presbítero, ou à figura do ancião. Ser líder da igreja é uma responsabilidade pesada, porque a igreja pertence ao Deus vivo. Os líderes da igreja não devem ser eleitos por serem populares, nem deve ser permitido que forcem sua trajetória até o topo. Em vez disso, devem ser escolhidos pela igreja por seu respeito à verdade, por aquilo em que creem e pelo modo em que vivem. O que nós estamos vendo hoje é uma luta fratricida por parte de alguns para ocuparem cargos eclesiásticos, para que possam ter seus nomes projetados, para que possam ter benefícios das mais diversas maneiras. Diríamos que hoje a figura do pastor, para alguns, ela se reveste de uma possibilidade de ganhos financeiros. Ou seja, como se o pastor hoje fosse uma profissão, não fosse uma chamada e não fosse um desejo. Até porque mesmo o desejo de alguns nem sempre pode ser, ou pode ser atendido, ou pode ser visto como uma chamada de Deus. Desejar o episcopado é desejar um cargo nobre e importante. É necessário, porém, que essa aspiração seja confirmada pela palavra de Deus e pela igreja, porque Deus estabeleceu para a igreja certos requisitos específicos,
Quem se disser chamado por Deus para o trabalho pastoral deve ser aprovado pela igreja segundo os padrões bíblicos. E nós estamos vendo que os padrões bíblicos, quando nós voltamos novamente à primeira carta de Paulo a Timóteo, do capítulo 1, do capítulo 3, dos versículos 1 a 13, nós vamos ver o que é que a igreja pede, o que é que a sociedade eclesiástica pede com relação a esse pastor, com relação a essa autoridade eclesiástica. Não são cobranças que sejam feitas por nenhum daqueles que são membros dessa igreja, que são ovelhas desse pastor, mas é algo que está sendo cobrado, que está sendo exigido pelo próprio Senhor através da revelação dada ao seu servo Paulo quando ele escreve a seu filho na fé, Timóteo. Isto significa que a igreja não deve aceitar pessoa alguma para a obra ministerial, tendo por base apenas seu desejo, sua escolaridade, sua espiritualidade, ou porque essa pessoa acha que tem visão ou chamado. Muitas e muitas vezes, em congressos que nós vimos em determinadas igrejas, congresso de missões. O missionário chegava, contava o seu testemunho, contava todas as experiências que ele vivia naquele país onde ele estava, e ao término do seu testemunho, havia um convite para as pessoas, no sentido de que quem queria se voltar para o campo missionário. Naquele momento, quando o coração estava enternecido pelas palavras ouvidas, quando havia uma comoção, pode-se dizer, geral, por tudo aquilo que foi vivenciado, era uma corrida imensa para a frente do púlpito de pessoas se ajoelhando e dizendo que queriam ser missionários. Mas, mal terminava o culto, ao passar pela porta de saída da igreja, aquele anseio, aquele desejo, aquela paixão demonstrada, ela já tinha ido embora. Até porque, primeiramente, para que nós possamos fazer qualquer coisa no que diga a respeito, não somente à nossa vida secular, bem em especial com relação à nossa vida espiritual, nós temos que levar em consideração que temos que pedir a direção de Deus para tudo aquilo que tivermos que fazer. Então, a igreja da atualidade não tem o direito de reduzir esses preceitos que Deus estabeleceu, mediante o Espírito Santo. Eles estão plenamente em vigor e devem ser observados por amor ao nome de Deus, ao seu reino e da honra e credibilidade da elevada posição de ministro. Ser ministro na obra de Deus é algo de muita responsabilidade. Os trabalhadores e voluntários cristãos, às vezes cometem o erro de pensar que seu trabalho é tão importante que eles usam como justificativa para ignorar suas famílias. E não foram poucas as vezes durante o período em que nós estivemos trabalhando no Pará, em que havia reclamações de esposas ou de filhos com relação aos seus pais que ocupavam a posição pastoral, porque ele dizia que tinha sempre que estar fazendo a obra de Deus, sempre fazendo a obra de Deus, e se esquecia de fazer o que Deus determinou que ele fizesse com relação à sua família. Então, queremos nos dedicar à obra de Deus? Muito bem, é ótimo, mas o Senhor determina que nós também nos dediquemos à nossa família, porque se não cuidarmos da nossa família como Deus assim o quer, como poderemos cuidar da obra de Deus como Deus o quer? Então, a liderança espiritual, porém, deve começar em sua casa. Se um homem não está disposto a cuidar, disciplinar e ensinar seus filhos, não está qualificado para liderar a igreja. Não se pode permitir que as atividades voluntárias diminuam as atividades familiares. No texto que nós lemos, que Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim: se alguém não cuida bem da sua família, como é que vai cuidar bem da igreja do Senhor? O Espírito Santo acentua grandemente a liderança do crente no lar, no casamento e na família. Isto é, o obreiro deve ser um exemplo para a família de Deus, especialmente na sua fidelidade à esposa e aos filhos. Se ele falhar aqui, como terá cuidado da igreja de Deus? É muito importante que nós tenhamos isso em mente, queridos, porque
Há muitos filhos, e nós temos conhecimento disso, e vimos isso, e volto a me reportar naquilo que nós vimos no estado do Pará. Muitos filhos que, por falta da atenção do seu pai, como obreiro, dentro da sua casa, eles hoje estão desviados do caminho do Senhor. Tudo tem que ser com medida, tudo tem que ser de acordo com a vontade de Deus, tudo tem que ser de acordo com a direção de Deus. A palavra de Deus, quem na igreja comete graves pecados morais, desqualifica-se para o exercício pastoral e para qualquer posição de liderança na igreja local. É de conhecimento de muitos, de líderes que falharam na sua liderança, mas que essas falhas depois eles apontam a Davi, porque Davi pecou e Deus o perdoou. Então, acham que pelo fato de Davi ter sido um homem segundo o coração de Deus, ter pecado da maneira que pecou, e Deus ainda o perdoou, eles também estão no direito de fazer isso. E não somente Deus o perdoou, mas ele permaneceu ainda como rei de Israel. Mas a continuação como rei de Judá, a despeito do seu pecado de adultério e de homicídio, é vista por alguns como uma justificativa bíblica para a pessoa continuar à frente da igreja de Deus, mesmo tendo violado os padrões já mencionados. Essa comparação, no entanto, é falha por vários motivos. Primeiro, o cargo do rei de Israel do Antigo Testamento e o cargo de ministro espiritual da Igreja de Jesus Cristo, segundo o Novo Testamento, são duas coisas completamente diferentes. Deus não somente permitiu a Davi, mas também a muitos outros reis que foram extremamente ímpios e perversos permanecerem como reis da nação de Israel. A liderança espiritual da Igreja no Novo Testamento, sendo esta comprada com o sangue de Jesus Cristo, requer padrões espirituais mais altos, porque o sangue de Jesus tem um valor imensurável. Segundo a revelação divina do Novo Testamento e os padrões do ministério ali exigidos, Davi não teria as qualificações para o cargo de pastor numa igreja do Novo Testamento. Ele teve diversas esposas, praticou infidelidade conjugal, falhou grandemente no governo do seu próprio lar, tornou-se homem homicida e derramou muito sangue. E nós podemos ver isso no que está registrado em 1 Crônicas 22:8 e 1 Crônicas 28:3. Observe-se também que por ter Davi, devido ao seu pecado, dado lugar a que os inimigos de Deus blasfemassem, ele sofreu o castigo divino pelo resto da sua vida. Isso nós vamos ver registrado em 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 9 a 14. Aí vem a pergunta. Os obreiros que estão à frente do ministério do Senhor atualmente, que forma querem agir? De que maneira querem agir? Querem uma cobrança de Deus ou não? Ou de que forma querem essa cobrança de Deus? Temos responsabilidade. A figura do pastor é uma figura inequívoca de responsabilidade diante de Deus. As igrejas atuais não devem, pois, desprezar as qualificações justas exigidas por Deus para seus pastores e demais obreiros, conforme está escrito na revelação divina. É dever de toda a igreja orar por seus pastores, assisti-los e sustentá-los na sua missão de servirem como exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. E, para corroborar isso aí, nós vamos ver o que Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 12, que ele diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Muitos de nós, muitos daqueles que estão na frente, já não são mais jovens como era Timóteo. Mas deixando de lado essa parte da juventude, tudo ou mais está sendo cobrado e deve ser cobrado, deve ser apresentado pelo pastor. Ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor,
no espírito, na fé e na pureza. Este é o primeiro tópico que estava previsto para que nós estivéssemos apresentando. O segundo tópico fala sobre o uso do púlpito em proveito próprio. E aí nós pedimos que você também abra a sua Bíblia, que está em Ezequiel, no capítulo de número 34. Nós vamos ler dos versículos 1 a 4 e também o versículo de número 10. Ezequiel, capítulo 34, versículos de 1 a 4 e também o versículo de número 10. Que diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. E o versículo 10 nos diz assim: assim diz o Senhor, eu sou contra os pastores, e requererei as minhas ovelhas das suas mãos, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Quando o Senhor, usando o profeta Ezequiel, fala a respeito dessa qualidade de pastores, e nós poderíamos ainda também ver aquilo que está escrito em Jeremias, capítulo de número 23, quando fala também a respeito dos pastores. Diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Não é uma coisa fácil de se ouvir, mas infelizmente o que nós estamos vendo hoje, e nós vamos tratar mais a miúde, mais adiante sobre isso, o que nós estamos vendo hoje são pastores que estão tirando as ovelhas, a lã das suas ovelhas, que estão se aproveitando das mais diversas formas dessas ovelhas que estão sob o seu cuidado, e a exemplo do que diz o profeta Ezequiel. Não está cuidando da que está fraca, não está cuidando da que está doente, mas está muito mais preocupado em tirar, mesmo dessas, um benefício para si mesmo. Nós vemos, queridos, que todas as organizações do mundo moderno têm o seu ponto alto, o qual só pode ser ocupado por alguém que seja capaz. Ou seja, não há nenhuma instituição, não há nenhuma empresa que possa colocar, ou que vá colocar, alguém no ponto mais alto da sua diretoria e da sua chefia, alguém que não esteja preparado para isso. Ele tem que estar especialmente preparado para ocupar. E o templo evangélico também precisa de alguém, ou precisa de alguma coisa para que possa estabelecer essa diferenciação e essa importância. Nós estamos falando sobre o uso do púlpito em proveito próprio. E quando falamos de púlpito, estamos nos referindo não à condição física do local, da sua instalação ou do seu acabamento. Embora isso seja algo que deva ser visto com bastante atenção, mas falamos daquilo que ele representa e da forma como ele é usado. Todo púlpito é a coluna sobre a qual se posta aquele atalaia que Deus constituiu vigia da sua lavoura. O púlpito é o lugar e o caminho pelo qual as almas são conduzidas a Deus e ao céu. O púlpito não deve ser ocupado por pessoas que não são dignas de dele fazer uso, pois estaríamos profanando a sua santidade e exclusividade diante de Deus. Quando nós olhamos para aquele local, aquele púlpito, aquele local, que é considerado também como um púlpito na sua inteireza, quando nós olhamos alguém naquele lugar, nós esperamos que através desta pessoa nós estejamos recebendo
uma mensagem de salvação, uma mensagem de edificação, uma mensagem de transformação, uma mensagem de regeneração, uma mensagem que efetivamente faça uma diferença dentro de nós. Nós não olhamos para este culto vendo uma pessoa ali que queira fazer daquele local um picadeiro, um local onde ele esteja animando uma plateia que está diante dele. Não é isso que nós queremos e não é isso. A figura do púlpito não é para isso. O pregador nunca pode esquecer que o púlpito também é um lugar de se ficar reclamando e se lastimando de sua vida particular, se reclamando pelo aspecto financeiro, familiar, conjugal, ministerial e empresarial. É bom lembrar que o púlpito é lugar da exposição da palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 130, é muito claro a respeito disso. O púlpito é um lugar de explanação da palavra de Deus. Está aqui, Salmo 119, versículo de número 130. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. E a exposição da palavra de Deus, ela é feita a partir daquele local que se chama púlpito. Então, por isso que este púlpito jamais pode ser usado para que a pessoa tenha benefícios pessoais dele, seja financeiros, seja pessoais, seja materiais, benefícios pessoais dele, tirar daquilo ali. O pregador também não deve fazer uso do púlpito para fim financeiro ou recurso de comércio. Há muitas e muitas igrejas que usurpam o púlpito e fazem mensagens para arrecadar dinheiro e fundos lucrativos, transmitindo mensagens pré-fabricadas. Algumas voltadas para a teologia da prosperidade, outras com temas de autoajuda, outras até com ameaças sobre a ação do devorador, com um propósito específico de procurar convencer os ouvintes a doar, doar, doar e doar. É muito mais a mensagem do medo, ao invés da mensagem do prazer de contribuir, do prazer de ofertar com gratidão a Deus, pelas bênçãos já recebidas e com fé por aquelas que serão recebidas. Mas muitos estão aproveitando o momento público para poder fazer coisas completamente diferentes daquilo que é o que o Senhor quer. Quando os pastores não apacentam as ovelhas, a eles confiadas como deveriam fazê-lo, o próprio dono das ovelhas deve assumir o comando e cuidar delas até conseguir pastores fiéis, os quais não se apacentam a si mesmos. Em meio a mensagens de julgamento contra as nações, Ezequiel tem uma mensagem para os líderes espirituais, descritos de maneira figurada como maus pastores de ovelhas, que utilizam sua lã e comem a sua carne, mas não providenciam o pasto adequado para elas, não procuram as perdidas, nem cuidam das doentes. Comeis a gordura e vos vestis de lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Oh, Deus. Há quantos queridos que hoje se sentem como proprietários de uma determinada igreja? Há como tantos hoje que se sentem como se aquilo que ele está, que deveria estar administrando, como se fosse uma herança que tivesse por obrigação de ter sido passada. E com este tipo de pensamento, este tipo de sentimento, eles se esquecem que eles já não estão dando mais um alimento adequado, já não estão dando mais um alimento substancial para as suas ovelhas. Estão dando feno, estão dando capim seco. E com isso, as ovelhas estão desnutridas, as ovelhas estão desamparadas, as ovelhas estão descobertas, mas eles não se apercebem disso. Os líderes espirituais devem ter o cuidado de não buscar o progresso próprio às custas das pessoas abatidas, às custas das pessoas perdidas. Quando damos excessiva atenção às nossas necessidades e aos nossos ideais, podemos estar colocando Deus de lado e abandonando aqueles que dependem de nós. Ezequiel chama a atenção para a terrível herança do passado e para o plano de Deus de substituí-la pelo seu próprio cuidado direto por meio de um futuro filho de Davi. Ezequiel, capítulo 34, versículo de número 24.
há uma expectativa, há uma esperança, há uma substituição com relação a esses maus pastores. Ezequiel 34, 24 nos diz assim: eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Quando aqueles estiverem falhando, estiverem faltando, Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, estará atendendo ao seu rebanho. João 10, capítulo 10, João capítulo 10, versículos de 11 a 14, nos diz o seguinte: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O mercenário a quem não pertence as ovelhas não é o pastor, de modo que quando vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispensa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Mas, embora nós estejamos vendo alguns que têm fugido ao verdadeiro propósito do pastorado e que têm usado o púlpito para benefícios pessoais, benefícios familiares, nós queremos dizer para os amados irmãos que nós temos um bom pastor que nos conhece e que a este nós devemos conhecer completamente. Antes de contribuir com dinheiro para qualquer causa, faça uma avaliação cuidadosa. O pregador ou ensinador está realmente servindo a Deus ou está promovendo seus interesses pessoais? O dinheiro será usado para promover o ministério útil ou somente financiará promoções adicionais em proveito próprio do pregador ou do mestre? Nós temos a obrigação de manter a obra do Senhor ativa. Para isso, e nós estudamos no tema anterior sobre a nossa obrigação em dizimar, em ofertar, em fazer o máximo possível nos dedicar à obra do Senhor. Mas também nós temos que ter cuidado em saber o seguinte: aquilo que nós estamos ofertando, aquilo que nós estamos dizimando, está tendo o destino correto? Está sendo aproveitado como deve ser aproveitado? Nós veremos isso mais adiante no tema a seguir. Próximo tema que nós vamos tratar é sobre a política e a mensagem do Evangelho. Tomamos como base para isso o texto que está em Gênesis, capítulo de número 41, dos versículos 38 a 45. Os irmãos viram que até aqui todos os temas que nós tratamos, nós tomamos um texto bíblico para fundamentar esses comentários. Então, Gênesis 41, de 38 a 45, diz o seguinte: disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E fez-o subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele: ajoelhai-vos. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Chamou Faraó a José de Zafenate de Paneia e deu-lhe por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. O que nós estamos vendo aqui, neste texto que nós lemos, queridos? Nós vimos que um rapaz, nessa altura, José estava provavelmente com cerca de 30 anos de idade. Nós vimos um rapaz muito querido pelo seu pai, mas ao mesmo tempo detestado pelos seus irmãos. Mas um rapaz que foi escolhido de Deus para que através das suas ações, das suas atividades, a promessa feita pelo Senhor a Abraão, ela pudesse se cumprir. Nós vemos um rapaz que, servindo ao seu Senhor, instado que foi
pela esposa, pela companheira do seu senhor, para que fosse se deitar com ela, ele respondeu para aquela mulher que tudo quanto estava naquela casa estava sob a sua responsabilidade, ele poderia lançar mão de tudo, mas não dela, porque ela era a mulher do seu senhor. Não satisfeita, aquela mulher continuou intentando contra ele, até que chegou um momento em que José sai correndo, a história conhecida, acusado de assédio sexual. E por causa disso, José vai parar no calabouço, vai parar na prisão. Agora, o interessante que nós vemos disso, queridos, é que a palavra de Deus é muito clara. Ela dizia que o Senhor era com José, por causa da sua fidelidade, quando ele estava na casa do seu patrão. Quando ele foi para a prisão, a palavra de Deus também diz que ele era fiel ao Senhor e o Senhor era com ele. Os anos se passam, duas pessoas chegam à prisão, estão ao lado de José, e José revela o sonho dessas duas pessoas. Para aquele que voltaria a estar novamente com o faraó, ele faz um pedido. Ele diz: lembra-te de mim, porque eu sou inocente. 2 anos se passaram, e José certamente, cada dia que se passava, ele sentia tristeza, por causa do esquecimento que lhe foi imposto. Mas o Deus, filho, que nós servimos, ele é um Deus de propósito. Ele não é um Deus de coincidências. E a história prossegue, e nós vamos ver que Faraó tem um sonho, e naquele momento, ninguém tinha condições de revelar aquele sonho. Naquele momento, aquele que lhe dava a taça na mão lembrou-se de José. José é chamado. E o texto diz que, diante da elucidação daquele sonho, Faraó, impressionado com tudo aquilo, faz uma pergunta: acharíamos um homem como este em quem haja Espírito de Deus? Esse é o primeiro fato. Depois disse para José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão entendido e sabe como tu. Ora, nós estamos vendo aqui que José começa a tomar e assumir uma posição em que ele era o segundo homem dentro de um império, o império mais poderoso da época, o Império Egípcio. O segundo homem. Ou seja, se fosse numa democracia, nós diríamos: ele é o vice-presidente. E quem ocupa a vice-presidência em qualquer país? Ou um primeiro-ministro em qualquer país? É um cargo político. Então nós estamos vendo aqui que Deus trabalhou na vida de José, que Deus tratou com José para colocá-lo num cargo político. É interessante isso. A palavra política provém do grego politeia. Tal palavra era usada para se referir a tudo relacionado à polis, cidade, estado e a vida em coletividade. Portanto, podemos chegar a um ponto em comum afirmar que a política está relacionada diretamente com a vida em sociedade, no sentido de fazer com que cada indivíduo expresse suas diferenças e conflitos, sem que isso seja transformado em caos social. Muito se tem falado sobre o crente e a política. Não é de agora que se comenta sobre isso, há opiniões as mais divergentes, há opiniões as mais contraditórias, havendo desde posições que consideram o envolvimento de cristão com a política como o próprio desígnio espiritual, até posições que imiscuem sem qualquer cerimônia as igrejas locais em embates político-partidários. Todavia, nenhuma posição nem outra encontra respaldo bíblico. Ao perguntar a 90% dos crentes o que pensam a respeito da política, a resposta será sempre a mesma, que é algo satânico, diabólico e que o cristão não deve envolver-se. Todavia, a igreja deve fazer parte de todos os segmentos da sociedade, a partir do que o próprio Jesus diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Desde o Antigo Testamento, grandes lideranças foram orientadas por Deus e tiveram grande atuação.
Moisés, que foi o maior legislador de Israel, aceitou o desafio de estar diante de Faraó e, sob o comando de Deus, conseguiu que aquela autoridade egípcia concedesse plena liberdade ao seu povo. É interessante que nós precisamos parar para pensar que toda e qualquer atitude que nós tomamos a partir da nossa própria casa, a partir de decisões tomadas de aspecto pessoal por nós mesmos, nós estamos tomando uma atitude política. Ora, nós neste momento estamos gravando este vídeo, este estudo, para trazer para a igreja. Isto foi uma atitude política, porque nós poderíamos estar gravando ou não. Quando nós tomamos as decisões dentro da nossa casa, como pais ou como mães somos, e tomamos decisões com relação aos nossos filhos, de que eles podem ou não podem fazer isto ou aquilo, nós estamos tomando decisões políticas. Quando nós estamos tomando a decisão de irmos a um culto ou não irmos a um culto, nós estamos tomando decisões políticas. E decisão, questão política significa poder de decidir. E o Senhor Jesus, já a partir do livro de Gênesis, o Senhor Jesus Deus tratou sobre isso, quando ele, falando com Adão, em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus determinou atitudes políticas, decisões políticas aqui para Adão. E se Deus determinou isso para Adão, isso não pode ser considerado como um pecado. Queremos chamar a atenção, porque muitos dizem que o caminho da política é o caminho que faz com que as pessoas se desviem. É bem verdade que nós não temos boas notícias dos políticos, em especial os políticos atuais. Mas quero salientar para os irmãos que o fato de alguém ocupar um cargo político não determina especificamente que ele vai se desviar. Porque, infelizmente, nos dias odiernos, nós vamos ver até pastores que se desviam. Infelizmente, em diversos cargos que são dispostos para toda a sociedade, seja no magistério, seja juiz, seja promotor, seja deputado, seja senador, seja professor, seja policial, em todas essas segmentações, nós vamos ver pessoas que eram crentes e que estão ali ocupando cargos que são desviadas. Então nós temos que parar com isso, porque a política ela foi criada por Deus. Agora, ela é diferente de politicagem. É isso que nós temos que fazer a diferença. A política é algo que está presente em qualquer grupo humano. O próprio Deus, quando criou o homem, afirmou que ele deveria dominar sobre o restante da criação. Bem como no jardim onde o colocou, disse que ele deveria guardá-lo, numa clara demonstração que a natureza humana envolveu o exercício de poder. Consequência do próprio livre-arbítrio de que ele era dotado. Ora, toda relação de poder é uma relação política. E neste sentido, certíssimo estava Aristóteles, o grande filósofo grego, a afirmar que o homem é um animal político. A política, o poder e as relações de domínio estão presentes em qualquer grupo social, pois se trata de uma característica do ser humano, que foi criado para dominar e para estabelecer relações deste tipo pelo próprio Deus. Assim sendo, não se pode dizer que a atividade política é algo contrário à vontade de Deus, mas antes é uma demonstração de que o que a Bíblia diz a respeito do homem e da forma como foi criado, sendo isto uma realidade cristalina. Ora, se o homem é um ser político, todas as ações do homem que envolvem as relações de poder e de domínio são políticas. E isso não é diferente nas igrejas. Aquele que ocupa um cargo de direção da igreja, ele tem que tomar decisões políticas. Muitas vezes o pastor, ele tem que cercear determinadas liberdades, ele tem que impor certas restrições
Pode agradar ou não, mas isso necessariamente é uma decisão política. Como significado da palavra, temos que a palavra política é arte de governar, de administrar e cuidar das instituições públicas, ou seja, do Estado. A palavra política pode ser usada também para se referir à organização e à administração de qualquer instituição privada, como as empresas, as escolas, os sindicatos, as igrejas, etc. Sempre que alguém tem o poder de dirigir outras pessoas, podemos falar que há uma relação política entre as partes, entre o que dirige e o que se obedece. É isso que nós temos que ter em mente. Até as famílias têm a sua política própria. Por exemplo, as regras estabelecidas para uma família podem ser diferentes daquelas estabelecidas para a família do vizinho, para a família do seu parente, para a família do seu irmão. Cada decisão que nós tomamos dentro de casa com relação aos filhos é uma decisão política, que eles podem aceitar ou não. E à medida em que eles reagem a isso, eles também estão tomando uma decisão política. A arte de bem governar e administrar com competência são exigências constantes de Deus. Basta lermos, à guisa de exemplo, o livro do profeta Isaías. Isaías é corretamente denominado pelos estudiosos de o profeta da justiça social. Sua reivindicação pela justiça social como resultado de uma política responsável dos governantes e consciente deles era a reivindicação do próprio Deus que o enviara a profetizar. Se nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo, nós temos que exercer a atividade política, o poder político que Deus colocou nas nossas mãos, para que possamos mudar esta sociedade que está apodrecendo em muitos locais. Precisamos ensinar aos nossos crentes que esta é uma das formas que o Senhor Jesus usa para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja. Hoje, diante de muitos projetos que tramitaram nas casas legislativas do país, pela atuação dos crentes que ocupam a cadeira nessas casas legislativas, através da força intercessoria do Espírito de Deus, é que tivemos vitória. E eu quero dizer para os irmãos de experiência própria. Durante um período, eu fui chefe de gabinete de um deputado federal aqui em Brasília. E tive a oportunidade de ver, de estar acompanhando os mais diversos trabalhos que eram feitos nas comissões, porque os verdadeiros trabalhos do Legislativo, eles são feitos nas comissões. Ali é onde se postulam os acordos, ali é onde se fazem as correções, ali é onde fazem os acréscimos. E tive a oportunidade de ver, por diversas vezes, a frente parlamentar evangélica estar muito atuante na tentativa de evitar, como evitou em muitos momentos, que determinadas decisões fossem tomadas, que iriam prejudicar tremendamente a obra do Senhor. Mas é muito comum também que aqueles que estão aqui fora e que não têm conhecimento desse tipo de trabalho exerçam uma crítica muito grande com aqueles parlamentares. Porque no final nós estamos colocando a esses parlamentares numa vala comum. Parece que todos eles têm desvio de caráter. E não é assim, queridos. Não é assim. Nós temos que ter em mente que cada um que é colocado em determinada posição social ou determinada função tem um propósito de Deus, porque Deus não é Deus de coincidência, Deus é Deus de propósito. Cada uma daquelas pessoas que ocupam determinado cargo, seja no legislativo, seja no judiciário, seja no executivo, ou seja na atividade isolada, Deus tem um propósito com tudo isso. Temos que ter isso em mente. A justiça humana é distributiva, corretiva e retributiva. A divina lei dessas qualidades é restaurativa. A representação da igreja no mundo político é de suma importância para defender os interesses públicos, morais e sociais, educacionais e assistenciais, entre outros, e possui fundamentação bíblica. E onde é que nós vemos isso? 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, nos diz o seguinte: toda escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar,
para repreender, para corrigir, para instruir justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Nós temos, é muito conhecido no meio evangélico, um homem cujo nome passou pelas gerações, passou pelos anos e chegou até nós. Ele é considerado o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. E eu tive, no preparativo dessa lição, eu tive nas pesquisas feitas, eu tive a oportunidade de encontrar deste homem uma frase muito interessante, muito aplicável e que nós devemos ver sempre, estar sempre com ela na mente. Ele diz o seguinte: só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Vou repetir. Só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Nós servimos a um Deus que, quando ele nasceu na manjedoura. Teve mulheres que o auxiliaram no seu ministério. Jesus, quando morreu, foi para o sepulcro que não era dele. Mas o cristianismo teve a participação de um político, José de Arimateia, que tirou o corpo de Jesus da cruz e deu a ele um sepultamento digno. E era um senador da República. Deus usa a cada um como ele quer, da forma que ele quer. Nós precisamos mudar o nosso pensamento sobre determinadas coisas que estão tão arraigadas que nós muitas vezes deixamos de trazer benefícios para a obra do Senhor. Há muitos que dizem que Deus não precisa da atividade política, mas volto a dizer, quando o Senhor nos manda vigiar e orar, quando nós estamos em oração, a oração implica em que nós também temos que fazer uma parte. O que nós temos que ter em mente é quem nós vamos colocar lá. E um princípio basilar para nós é que testemunho este que nós estamos querendo colocar lá, ele dá diante da igreja do Senhor. Nós não podemos olhar para a política pensando que aquele que nós colocarmos lá vai ter, por responsabilidade, por obrigação, de satisfazer aos nossos anseios pessoais. O político ele não está ali para dar óculos para ninguém, para dar dentadura para ninguém, para dar material escolar para ninguém, para dar roupa para ninguém, para dar passagem para ninguém, para dar passeio para ninguém. O político está lá para poder trabalhar em função da sociedade. O deputado em função do Estado, o deputado em função do povo e o senador em função do Estado. Se nós pudermos colocar representantes nossos lá, homens que sejam fiéis ao Senhor, nós sabemos que muitas coisas irão acontecer de benefício para o povo de Deus. Repensemos, porque a política, ela provém de Deus, e Deus é o maior e o mais perfeito político que nós temos diante de tudo que ele determinou que nós fizéssemos.